Boa noite, sejam muito bem-vindos à nossa conversa de coaching. Hoje, como eu coloquei lá no Stories, eu quero conversar com vocês sobre os processos de coaching individual, sobre quais são os principais erros, os 3 principais erros que muitos coaches cometem por não entender direito deste nicho de liderança, ok? Vamos combinar o seguinte, vão colocando as dúvidas de vocês aí embaixo, certo? Vão colocando aí no chat, que assim que eu finalizar, eu entro para responder as perguntas de vocês. Sejam bem-vindos. Então vamos lá, o nosso grande tema de hoje é coaching individual para líderes. E eu quero começar te fazendo uma pergunta, né? Que foi uma situação que ocorreu comigo, né? E te perguntar o que você faria nessa situação. Eu estava fazendo um projeto integrado dentro de uma empresa, né? E eu estava fazendo, acredito que você que está aqui, que me segue, sabe o que são projetos integrados, né? Os projetos integrados são quando nós trabalhamos todos os níveis de liderança ao mesmo tempo, com metodologias distintas para cada nível. E eu estava fazendo processos de coaching individual com todos os diretores e com todos os gerentes, né? E um dos diretores, quando eu iniciei o processo de coaching individual, então era um projeto contratado pela empresa, né? Como você sabe, que eu sempre falo, porque é uma realidade, né? Nós vendemos muito mais para empresas do que processos individuais para o líder e pessoa física, porque os líderes estão acostumados, né? Que são as empresas que contratam os seus processos de desenvolvimento. Mas enfim, eu estava começando esse projeto, era um grande projeto. E quando eu estava fazendo o alinhamento, né, com um dos diretores, eu dei uma tarefa de casa, né, para ele, enfim, responder algumas questões. E uma das questões que tinha, né, no questionário que ele precisava responder para a próxima sessão era assim, né, o quanto ele estava, como é que era a pergunta? O quanto ele estava comprometido com o processo, ou o que ele esperava do processo, algo nessa linha. Eu estava levantando, né, as expectativas dele e o quanto ele estava comprometido, enfim, com o processo, né? E a resposta dele em uma das questões, né, era algo na linha, eu estava perguntando algo na linha de 0 a 10, o quanto você está comprometido, né, com os seus resultados. Não, desculpa, não foi isso. A pergunta era, de 0 a 10, né, quanto depende, de quem depende, nem era de 0 a 10, de quem depende os resultados deste processo? E adivinha o que ele respondeu? Depende da competência da coach. Me conte o que você faria numa situação dessas, né? Quando o diretor, um dos diretores da empresa, coloca em você a responsabilidade do processo. Por que eu estou trazendo esse exemplo para vocês? Porque estas são particularidades que ocorrem nos processos de coaching de liderança, né? Claro, o que este diretor estava fazendo, né? Ele estava fazendo um jogo de poder comigo, né? Ele estava jogando comigo, colocando a responsabilidade do processo nele em mim, né? Porque ele escreveu exatamente assim quando eu perguntei, né? De quem depende os resultados do projeto, né, do processo, ele disse da competência da coach, né, que era eu, no caso. O que você faria, né, se você estivesse numa situação dessas? E essa é apenas uma das situações, né, de muitas situações muito peculiares desse nicho. Eu sou encantada, né, pelo nicho de liderança exatamente por isso, né? É um nicho que te desafia constantemente. E que nós temos que ter muita segurança do nosso lugar, do nosso papel. Qual é o nosso papel como coach de líderes, né? Quais são as nossas responsabilidades e o que não é nosso, né? Isso tem muito a ver com a nossa postura, né? E era exatamente sobre isso então, né? É exatamente sobre isso então que eu quero conversar com vocês hoje aqui. Vamos lá, quais são os 3 erros que você não pode cometer? Porque você corre o grande risco de colocar a sua carreira em risco e o seu nome em risco. Quando nós estamos trabalhando com processos de coaching, e aqui eu vou focar em empresas, certo?
Porque os processos, quando não são de empresas, pessoa física, né, que o líder te procura, são bem mais tranquilos, digamos assim, né? Porque aí é o líder que está te procurando, ele que quer, enfim, né? Quando você vem, os processos vêm através da empresa, não, né? Então, um dos grandes erros que muitos coaches cometem um dos erros é querer aplicar a metodologia do Life Coach, as ferramentas do Life Coach nos processos de coaching de liderança, né? E eu garanto para vocês que isso não funciona, né? Como vocês sabem, eu hoje estou dentro de empresas, né, muito fortemente, além de ser mentora de coaches, de ensinar todas as metodologias, né, para os coaches que desejam atuar com empresas e com líderes. Eu estou muito na ativa ainda, né? Eu trabalho com projetos integrados, né, dentro de empresas. E o relato, né, que muitos dos meus clientes têm aqui, né, haviam já contratado outros profissionais que fizeram, mais atrapalharam do que ajudaram, né? Então, isso você precisa entender. Coaching de liderança tem metodologia, ferramentas e postura própria, certo? Esse é o primeiro erro que você não pode cometer. Querer entrar com a metodologia e com as ferramentas do Life dentro de empresas. Você vai se queimar, não tenha dúvida alguma, certo? Segundo erro que você não pode cometer, né? E este erro, ele é extremamente comum, porque nós somos treinados, treinados mesmo, né? A trabalhar desta forma. É você querer enquadrar o líder dentro de ferramentas, dentro de um processo pré-estabelecido. Não é assim que funciona, certo? No Life Coach, em várias metodologias, em vários nichos, nós temos, né, ferramentas, né? O processo com as suas ferramentas. Sessão 1 é a ferramenta A, sessão 2 é a ferramenta B, sessão 3 é a ferramenta C. No coaching individual de líderes não funciona desta forma, certo? Eu sempre digo o seguinte: quem define que ferramenta você vai utilizar na sessão não é você. Quem define a ferramenta que você vai utilizar é o líder, pela demanda que ele te traz naquela sessão. E aí, claro, a grande necessidade da gente dominar as ferramentas, né? Mas qual é a grande diferença, né, para o Life Coach e para outros nichos, né? No nicho de liderança, você tem que ter a maestria técnica, você tem que dominar as ferramentas. Nós trabalhamos com 15 ferramentas, né? Você tem que dominar essas 15 ferramentas, você tem que ter maestria na aplicação e na utilização dessas ferramentas. Mas quem define qual é a ferramenta que vai ser utilizada não é você, é o líder, pela demanda que o líder te traz naquela sessão, certo? Isso às vezes para os coaches, né, fica um pouco confuso, né? Porque os coaches estão muito acostumados com cada sessão tem uma ferramenta. Na área de lideranças não funciona desta forma. Se você fizer isso, eu garanto para você que você vai perder este coaching. O líder não vai aderir ao seu processo, porque líderes não funcionam desta forma, certo? Então vamos lá, retomando. Primeiro erro, não usar, né, a metodologia e as ferramentas do Life. Segundo erro, querer enquadrar o coach, o líder, né, no seu processo, nas suas ferramentas, né? Você definindo o andar do processo. Não. Quem define a ferramenta é o coach, é o líder, pela demanda que ele vai ter naquela sessão, certo? E o terceiro grande erro, né, que muitos coaches cometem quando estão trabalhando com empresas, né, fazendo processos de coaching individual para líderes, mas demandado, patrocinado pela empresa, é não fazer o alinhamento das expectativas. Porque muitas vezes a empresa, né, tem uma expectativa, deseja algo, mas ela nunca foi clara sobre isso com o líder.
né? E por isso você precisa dominar, né, as ferramentas de alinhamento também. Porque num primeiro momento, quando a demanda é da empresa, é a empresa que te contrata, né? A demanda vem pela empresa. Só que o processo é do líder. E você precisa comprometer o líder, né? E para você comprometer o líder com o processo, para que este processo realmente passe a ser dele, você necessita alinhar, né, as expectativas da empresa com as expectativas deste líder, né? Porque afinal de contas o processo é dele. Temos vários outros erros que se cometem, né? Mas esses 3 erros, eles são fatais se você cometer, certo? E outra questão que eu gostaria de compartilhar hoje aqui com vocês, que eu disse que eu conversaria aqui com vocês hoje, é sobre o coaching individual para líderes e o coaching individual para empresários. Você sabia que nós temos diferenças na condução? As ferramentas que nós precisamos dominar é a mesma. O processo é o mesmo, mas a condução é diferente. Por quê? Porque as dores dos empresários, as necessidades, as demandas dos empresários são diferentes das demandas dos líderes. Então, quando você, se propõe a trabalhar com empresários, você precisa entender da mentalidade do empreendedor. Você precisa ter o olhar de empresário também, para conseguir entender o que aquele empresário está te trazendo e a partir disso poder ajudá-lo no seu desenvolvimento, no seu crescimento. E aqui tem uma outra questão interessante, né? Nas médias e grandes empresas, né, geralmente os processos de coaching individual, né, eles vão para gerentes e diretores, né, para níveis mais elevados, né, dentro da organização. Nas micro e pequenas empresas, não. Né? Nas micro e pequenas empresas é um dos primeiros trabalhos que nós realizamos, logo depois do trabalho com a equipe, é com o empresário. Então, em micro e pequenas empresas, em 100% dos casos, você vai realizar processos de coaching individual. Porque este líder necessita. Como nas médias e grandes empresas também, né? Você vai utilizar processos de coaching individual para geralmente níveis gerenciais e diretivos que dão suporte para todo o desenvolvimento que você está fazendo dentro da empresa. E eu queria compartilhar com vocês aqui uma questão que me aconteceu hoje, né? E essas coisas me chamam muito a atenção, porque uma grande fala de muitos coaches é o seguinte, né? Os empresários não investem, os empresários... as empresas, é difícil entrar nas empresas, e eu sempre digo que não é difícil entrar nas empresas. É difícil você entrar nas empresas quando você não sabe falar a linguagem das empresas. Quando você não entende as dores das empresas. Aí é difícil mesmo, né? E olhem só que interessante. Hoje um empresário, na verdade, entrou em contato comigo. Mas vejam a carência que nós temos de coaches de líderes, de profissionais que realmente se posicionem desta forma e que os empresários se conectem. Hoje um empresário entrou em contato comigo, ele viu uma publicação minha, né? Agora não sei se ele viu no Face, se viu aqui no Insta, aonde que ele viu, mas enfim... Ele viu uma publicação minha falando sobre a formação em coaching individual para líderes, né? E ele entrou em contato comigo querendo mais informações. Quando eu comecei, né, a conversar com ele, né, na primeira etapa assim, de diagnóstico, nós conversando pelo WhatsApp ainda, né? E eu perguntei para ele, pedi que ele me falasse um pouco, né, porque para mim ele era um coach que estava querendo entender um pouco mais sobre a formação de coaching individual para líderes. E na verdade não, na verdade era um empresário, né? E ele é um microempresário, e ele diz assim para mim: eu tô com muita dificuldade na gestão da minha empresa
e na gestão dos meus colaboradores. Eu não estou conseguindo me organizar e ter os resultados que eu preciso. Vejam o quanto está faltando coaches que realmente saibam falar a linguagem das empresas. Porque este foi um empresário que viu uma publicação minha falando de coaching de liderança e ele deve ter se identificado com o que eu falo, né? E ele entrou em contato comigo. Claro que neste caso, o que eu fiz, né? Eu disse para ele que o que ele precisava não era de uma formação em coaching de liderança. O que ele precisava era de um coaching de liderança, né? Que ele precisava de um processo, né? Para ele poder alavancar os resultados da sua empresa, né? E aí ele já me pediu indicação, enfim, né? E eu já fiz a indicação de um aluno para ele, né? Mas vejam, por que eu estou contando isso? Porque isso nos mostra o quanto, né, o nosso mercado está carente, e por isso que eu digo que essa é a grande nova onda, né, do coaching no Brasil, né? Os empresários, as empresas, os líderes estão carentes de profissionais que de verdade consigam ajudá-los, mas realmente ajudá-los, né? Conseguir ajudá-los. E para isso, você precisa ter a maestria, você precisa ter expertise, você precisa saber falar a linguagem das empresas, né? Falar das dores dos líderes, ok? E imagino que vocês, como eu comentei com vocês, né? Esse líder, esse executivo, esse empresário, na verdade, era empresário de uma microempresa. Ele entrou em contato comigo porque ele viu a minha publicação sobre a formação em coaching individual, né? Que é a formação que neste momento nós estamos lançando, né? Essa era uma formação que nós tínhamos apenas dentro da formação completa, mas que hoje nós abrimos ela e estamos no momento até o final dessa semana no lançamento, né? Que é uma formação onde eu ensino exatamente toda a metodologia, as dores dos empresários, as diferenças do life e do coaching de liderança. Como é que você lida com essas situações difíceis, né, delicadas? Como é que você faz quando no meio do processo a empresa decide demitir esse líder? Ou quando este líder, na segunda sessão ou na primeira sessão, diz para você que ele não quer mais ficar na empresa. Como é que você lida com um líder que não faz as tarefas? Como é que você lida com um líder que faz de conta que está fazendo o processo? Como é que você lida com a empresa, né, quando ela quer ficar interferindo no processo? Essas são situações extremamente comuns durante um processo de coaching de liderança, quando a demanda vem através da empresa. E isto não há problema algum, são situações comuns, nós apenas precisamos saber lidar com elas. Então, na formação, eu ensino exatamente isso. Eu ensino as 15 ferramentas que você tem que dominar, como é que você conduz, qual é a metodologia que a gente utiliza nos processos de coaching individual, né? Também, como é que a gente lida com todas essas situações delicadas, né, que surgem e fazem parte. E mais, né, como é que tem 2 grandes bônus neste momento de lançamento, certo? Esses são bônus que depois é bem provável que não vão permanecer, né? Nós temos 2 bônus que são: um dos bônus é como é que você conduz a primeira sessão quando você está lidando com a pessoa física, né? Que você atraiu um líder para um processo de coaching individual, pessoa física, né? A gente sempre faz uma primeira sessão, né? Que é para o líder entender, conhecer, enfim, né? E decidir. Ninguém fecha um processo de coach sem sentar com o seu coach e conversar, né? Até porque nós precisamos avaliar se aquilo é uma demanda de coaching individual mesmo ou não, né? Como é que você conduz esta primeira sessão para converter em processos de coaching? Porque com líderes isso também é diferente, né? Quando nós vamos para uma primeira sessão, né, também chamado aí no mercado de sessão matadora, de primeira sessão, né, enfim, a condução desta sessão, né, nós chamamos essa sessão de sessão estratégica de vendas.
o seu foco não é na transformação. E aqui está um erro que muitos coaches fazem. Eles vão para essa primeira sessão como se eles já tivessem vendido o processo. Como se o coach, como se o líder já tivesse comprado, né, o processo de coaching. E fazem uma sessão de coaching. Não, esta não é uma sessão de coaching. Esta não é uma sessão e muitos focam fortemente na transformação, né, em gerar uma transformação nesta primeira sessão. Na área de liderança não é assim que nós trabalhamos. A sua primeira sessão é exatamente o oposto disso. A sua primeira sessão é uma sessão onde você vai trabalhar na dor, aguçar a dor e trabalhar nas consequências disso. É só assim que o líder vai fechar com você a continuidade do processo. Então, esse é um bônus, né? É um dos nossos programas, que é como é que você conduz a primeira sessão, né? Quando é pessoa física, porque quando a empresa é totalmente diferente, isso nós vimos, né, dentro da formação também. E um outro grande bônus que nós temos, apenas neste momento, ele não deve ficar após o fechamento do lançamento, né, da formação, que é todo um workshop. Você vai ter um workshop com uma especialista em estratégias de vendas online, aonde ela vai te ensinar uma campanha para você atrair os líderes para a sua sessão de coaching. Então são 2 grandes bônus, né? Só este bônus da campanha pronta para você copiar e colar, né? Ele não custa menos que R$3.000 se você for contratar uma especialista em marketing digital para fazer isso. E outra, nós sabemos, aqui é um outro ponto importante, né? Nós sabemos que se você não usar suas mídias, né, para sua divulgação, o seu resultado diminui muito, né? Hoje você sabe, nós temos aqui no Instituto muitos alunos, né? Hoje já passa de 1.000 alunos que nós temos aqui no Instituto. E os alunos que têm resultado, os alunos que têm melhores resultados, são aqueles alunos que utilizam, são os coaches que utilizam as suas mídias sociais como estratégia de posicionamento de negócio, mas é usar as mídias sociais de forma adequada. Ontem mesmo eu estava fazendo as orientações em um dos nossos grupos, né? Porque eu, em todas as formações, inclusive na formação, né, de coaching individual, vocês têm 3 meses do meu acompanhamento, da minha orientação e da minha mentoria, né? Para que você realmente possa ir para o mercado seguro, né? Não adianta você ter a teoria na hora que você vai para a prática, né? Você não ter alguém que possa te orientar, te acompanhar. Então, esse é um grande diferencial de todas as nossas formações. Todas as nossas formações têm acompanhamento e mentoria, né? Aí o que varia é o tempo. A formação de coaching individual para líderes tem 3 meses de acompanhamento via grupo do WhatsApp e através de mentorias mensais, certo? E eu tava ontem, né? Terça-feira é o dia que eu entro. Ontem não, anteontem, né? Hoje é quinta. Terça-feira é o dia que eu entro nos grupos respondendo, fazendo todas as orientações, né? Que os coaches solicitam, enfim, tiro dúvidas. E num dos grupos, né? Tinha uma coach dizendo que não estava conseguindo ter resultado, que ela estava tentando atrair, não estava conseguindo, que ela estava divulgando, mas não estava dando certo, né? E eu fui olhar as redes sociais dela, né? Eu disse para ela: fulana, me passa as suas redes sociais para eu dar uma olhada. Por quê? Por que eu fiz isso? Porque se você faz a coisa certa, não tem como não ter resultado. É como 2 e 2 são 4. Se você não está tendo resultado, você está com algum problema. Ou você está com problema de posicionamento, ou você está com um problema na sua comunicação, enfim. Ou você não passa credibilidade, tem algum problema. Se você segue o método, não tem como você não ter resultado. E eu fui olhar o Insta e o Face, né, dessa nossa aluna, né, que recém entrou no nosso curso. E eu disse para ela: fulana, né, da forma que você está trabalhando as suas mídias sociais, você não vai conseguir mesmo. Porque tá uma confusão. A cada pouco você fala de uma coisa.
Você fala de líderes, mas daqui um pouco você está falando de terapia, daqui um pouco você está falando de outra coisa, né? Isso é algo extremamente importante, né? Se você não tem posicionamento, você não cria autoridade, você não passa credibilidade e você não vai atrair as pessoas certas. Não vai atrair, na verdade, né? Então, é exatamente por isso que na formação de coaching individual, neste momento, nós vamos ter um workshop de 3 horas com uma especialista em marketing digital, né? Em vendas e marketing digital, orientando vocês como é que vocês trabalham as mídias sociais de vocês, certo? O seu posicionamento, ele alavanca ou retarda os seus resultados, a alavancagem do seu negócio. Então aqui eu deixo também uma sugestão, né? Olhem como é que tá o Insta de vocês, como é que tá o Facebook de vocês. Aí teve um outro aluno, né, que ele disse pra mim: Liana, dá uma olhada nas minhas mídias. Mesmíssima coisa. Eu disse pra ele: fulano, a pergunta que eu fiz foi exatamente assim: fulano, qual é o seu objetivo? Ah, eu quero ser um treinador de líderes no nicho X, né? E eu disse: mas não é nada disso que você comunica. Eu, olhando as suas redes sociais, eu tive uma impressão completamente diferente. Aí disse para ele qual é a impressão que eu tinha dito. Então, ter resultados, eu sempre digo, passa por 3 pilares. Que não adianta. Se um desses pilares estiver capenga, né, você não estiver trabalhando adequadamente, você vai ter dificuldade, sim, né? Os resultados, eles não caem do céu. Resultado é processo, é método, né? Se você segue o método, se você faz a coisa do jeito que comprovadamente dá resultado, não tem como você não ter resultado. Se você não está tendo resultado, você está com problema em uma das 3 áreas, num dos 3 pilares. No seu mindset, certo? É o primeiro pilar e é a base de tudo, né? Para você trabalhar com empresas e com líderes, você tem que ter mindset de empresário, certo? Se você tiver mindset de colaborador, as empresas não vão te contratar, porque elas não querem mais um colaborador, elas querem um parceiro que ajude elas no seu desenvolvimento, certo? Então, a primeira questão é mindset. A segunda questão é posicionamento. Como é que você se posiciona? Como é que é a sua esteira de serviços, né? Você sabe falar a linguagem das empresas? Você está se comunicando da forma adequada? E o terceiro, claro, é domínio metodológico, sem sombra de dúvidas, né? Porque na hora que um líder, uma empresa entra em contato contigo, é a tua consistência metodológica que vai passar credibilidade ou não. Mas sucesso é sinônimo destes 3 pilares: mindset, posicionamento e domínio metodológico. Se você não tem um desses 3, ou se um desses 3 está capenga, né? Ele está desequilibrado, você vai ter dificuldade, sim, de alavancar sua carreira, né? Então, exatamente por essas questões que dentro das nossas formações nós trabalhamos tudo isso, né? E por isso os 3 meses de acompanhamento. Porque eu também preciso trabalhar com vocês o mindset de vocês, né? Porque o mindset de empresário, né? De um coach de líderes, né? Um coach que se propõe a ajudar empresas a alavancarem o seu negócio, né? É um mindset diferenciado, que muitas vezes nós precisamos construir, né? Que nós ainda não temos e nós precisamos construir, né? Então, as mentorias, o acompanhamento por 3 meses tem exatamente esse objetivo, né? Que a gente possa ir fazendo esta construção do seu posicionamento, da sua base metodológica, né? Porque aqui tem uma questão importante. Sempre que nós estamos trabalhando as questões técnicas metodológicas,
As questões técnicas e metodológicas, elas passam pelo seu entendimento, pelo seu mindset, pelo que você entende de qual é o seu papel, qual é o seu lugar, né? Como é que você ajuda essas empresas, esses líderes. E é exatamente tudo isso que nós trabalhamos na formação em coaching individual para líderes. Então fica aqui o meu convite, nós estamos em lançamento. Então, neste momento, nós estamos com um valor super acessível, está com R$1.000 de desconto. Mas, se eu não me engano, vai só até domingo e depois o valor volta ao normal, certo? Então, se você quiser mais informações, se você quiser entender, né, conhecer a formação, né, de coaching individual para líderes e realmente poder entrar nas empresas com muita consistência, com muita maestria, gerando muitos resultados e alavancando a sua carreira, me chama aqui no privado, me chama aqui em inbox, né? Que eu te passo, eu ou a minha equipe te passamos todas as informações, ok? Então vamos lá, vamos ver se tem alguma pergunta. Não temos nenhuma pergunta aqui. Vocês sabem que quando vocês não fazem perguntas, eu penso duas coisas, né? Ou eu fui muito clara que não ficou perguntas, né? Ou eu fui tão confusa que não ficou pergunta nenhuma, né? Não ficou dúvida nenhuma. Eu realmente espero que seja o primeiro, certo? Mas então, para nós fecharmos aqui hoje, se você quer atuar com coaching individual de líderes, né? Nós estamos com a nossa formação aberta, certo? Específica para processos de coaching individual, onde você aprende a trabalhar tanto com pessoa física quanto com pessoa jurídica, aonde nós trabalhamos nesses 3 pilares, o seu mindset, a questão do seu posicionamento e toda a parte metodológica, todas as ferramentas, a sua postura, o processo, como é que ele funciona, as situações delicadas. Então, se você quer ir para este nível, se você quer atuar com líderes, quer ter o meu acompanhamento por 3 meses, né? Te orientando, te mentorando, né? Te ensinando o caminho das pedras, as inscrições estão abertas, mas elas na fase de lançamento, com R$1.000 de desconto, esses 2 super bônus que eu falei, que é da primeira sessão e da questão do posicionamento nas mídias sociais, de uma campanha para as mídias sociais, isto é apenas nesta campanha que vai, se eu não me engano, até domingo. Acho que é até domingo, sábado ou domingo, quer dizer, tá terminando. Então, se você quer mais informações, me manda uma mensagem aqui que eu te encaminho, eu ou a minha equipe te encaminhamos as informações, ok? Um grande abraço, uma ótima noite e nos encontramos daqui um pouquinho. Tchau!